Fala pessoal, hoje nós vamos falar de derivadas. Derivadas é um assunto importantíssimo no cálculo 1. Hoje nós não vamos resolver derivadas, hoje nós vamos apenas compreender o seu significado a partir da ideia de reta tangente e reta secante. Vem comigo. Bom, então vejamos aqui uma situação de uma função e eu não estou preocupado com a parte algébrica dela. A gente tem o gráfico e tem posicionado no gráfico um determinado ponto aqui. Digamos que eu queira encontrar a equação da reta tangente a esse gráfico nesse ponto, ou seja, encontrar a equação dessa reta. Como a gente sabe do ensino médio, para eu achar a equação de uma reta eu preciso de pelo menos dois pontos. Mas nesse caso nós temos apenas um ponto, que é esse ponto aqui. Como a equação da reta é possível também ser encontrada se eu tiver, além do ponto, o coeficiente angular dessa reta, eu também poderia fazer dessa forma. Então, o que nós vamos fazer é encontrar a equação dessa reta a partir da aproximação por uma outra reta. E que outra reta seria essa? Vamos pensar em um outro ponto que eu vou posicionar mais ou menos aqui. E vamos desenhar a reta que passa por esses dois pontos. A primeira pergunta que fica é: o que essa reta tem a ver com a reta que nós estamos inicialmente querendo encontrar a equação? A reta que passa por esses dois pontos pode ser chamada de reta secante. E o que nós vamos fazer aqui é, inicialmente, usando um software, observar a equação da reta tangente e observar a equação da reta secante. Se vocês observarem, são duas retas de equações totalmente diferentes. Agora observe o que acontece com as duas retas, primeiro geometricamente e depois algebricamente, a partir do momento que o ponto B se aproxima do ponto A. Então vamos observar inicialmente o processo geométrico. Eu vou posicionar o ponto A um pouquinho mais para frente e vou mexer um pouco no ponto B. Observa o que está acontecendo com a reta secante. E cada vez mais próximo do ponto A, do ponto preto, essa minha reta secante vai se aproximando geometricamente da minha reta tangente. Mais uma vez. Agora se aproximando pela direita. Agora vejamos isso com o auxílio das duas equações. Eu tenho inicialmente a equação da reta tangente, que é o que eu quero encontrar, e a equação da reta secante. Veja o que acontece. Observa que as equações vão se aproximando. Esse ponto de interrogação é porque os dois pontos estão no mesmo local e aí eu deixo de ter dois pontos, passo a ter apenas um. O que isso quer dizer na prática? Bom, o objetivo aqui é encontrar a equação da reta tangente. Nós sabemos que a equação de uma reta ela pode ser vista do tipo reduzida, ou seja, y igual a mx mais n, onde esse m é que é o coeficiente angular da reta. Ou, como muitas pessoas estudam na sua formação básica, y menos y0 igual a mx menos x0. É claro que as duas equações são equivalentes. Se nós substituirmos valores e operacionarmos aqui, nós teremos essa outra equação. A questão é, como que eu encontro o valor desse m? O m, coeficiente angular, ele é calculado pela expressão y1 menos y0 igual a x1 menos x0, onde x0 e y0 são as coordenadas do primeiro ponto e x1 e y1 as coordenadas do segundo ponto. y1 e y0 podem ser vistos a partir da função que é representada pelo gráfico como sendo a imagem dessa função nos pontos x1 e x0. Dessa forma, eu posso pensar em um ΔX que vai representar a distância entre o ponto x1 e x0. Ou seja, se x0
está à esquerda de x1, eu posso entender que o meu x1 ele é o valor de x0 mais um certo ΔX. Voltando à fórmula do coeficiente angular, ele é dado, o coeficiente angular da reta secante, por essa expressão que nós já vimos. Substituindo os valores de y1 e y0, nós temos f de x0 menos ΔX, que é o y1, o x1, perdão, f de x1, f de x0 mais ΔX, menos o y0, que é o f de x0, x1 menos x0, que eu vou ter x0 mais ΔX menos x0. Obviamente, esse x0 vai cancelar com esse x0 e nós vamos ter essa expressão. O que nós vimos no gráfico é que o ponto A se aproxima do ponto B. O ponto A se aproximar do ponto B significa que esse meu acréscimo ΔX tende a zero. E como eu tinha aquela relação x1 igual a x0 mais ΔX, eu tenho o meu valor de x0 se aproximando de x1. Ou seja, eu tenho a reta secante se aproximando da reta tangente. Coeficiente angular da reta secante tendendo ao coeficiente angular da reta tangente. Essa é a ideia geométrica da definição de derivada. A derivada de f no ponto x0, aqui representada por f', pode ser representado pelo limite desse quociente, que é o quociente que representa o coeficiente angular da reta secante, quando ΔX tende a zero.